que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Evangélica dicta de Leandro Nostra. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Saudar a todos nesse momento de homilia, também aqueles que nos acompanham no nosso canal. Aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Em diversos momentos Jesus fala essa frase. A própria Virgem Maria diz: o Senhor olhou para a humildade de sua serva, exaltou os humildes e derrubou dos tronos os poderosos. Gostaria então hoje de meditar com vocês a respeito de uma doença espiritual que é a mais grave de todas, que é chamado um pecado capital. Capital vem de caput, capitis, cabeça. É um pecado cabeça que gera inúmeros pecados. Olhando esse fariseu, nós contemplamos a imagem do homem soberbo. E o que é a soberba? Soberba, superbia em latim, tem o prefixo super, que nós conhecemos em tantas palavras em português. Super está acima, está sobre. E a soberba é aquele vício que nos coloca erroneamente acima de tudo e acima de todos, e, num certo sentido, acima do próprio Deus. A soberba é um vício que provoca em nós um sentimento de autossuficiência, de autoexcelência, bastando-nos a nós mesmos e nos colocando acima dos outros. Nas Sagradas Escrituras nós vemos em diversos momentos aparecer a soberba em várias pessoas. Começamos com o profeta Isaías, que fala do rei de Babilônia: subiste essas alturas. E a igreja coloca esta frase referindo-se a Lúcifer. Então o primeiro soberbo foi Lúcifer, o anjo de luz, que diante do plano de Deus disse: não serviam, eu não servirei, não me submeterei. Daí Miguel se levanta e quisut Deus, quem como Deus, e derruba do trono Lúcifer na sua insolência, no seu orgulho. O orgulho e a soberba, na verdade, gera a desobediência, porque o orgulhoso ou soberbo acha que sabe de tudo, que o seu julgamento é o único verdadeiro, que está acima de todo o bem e do mal, e foi exatamente esse o pecado de Lúcifer. O inferno, ele existe para os soberbos. Os outros pecados vêm juntamente com a soberba. E foi por soberba que Adão pecou. E a tentação de Lúcifer a Eva e a Adão foi exatamente a tentação de orgulho e de soberba que levou à desobediência. Se comerdes o fruto, sereis deuses. E querer ser Deus, evidentemente, Adão, que tinha a ciência infusa, sabia que não poderia ser Deus, mas o querer ser Deus aí tem o sentido de querer estar acima do bem e do mal, daí o nome da árvore da ciência do bem e do mal, querer estar acima dos outros, ou melhor, querer fazer para si as próprias leis, num sentimento de autossuficiência independente do projeto, do plano de Deus para o homem. Eu me basto a mim mesmo,
Este é o grande erro, foi o grande erro de Adão, e quando comeu o fruto e desobedeceu, sabia exatamente que iria digerir aquela fruta, mas o demônio o engana e ele, nesta sede de bastar-se a si mesmo, come o fruto e peca. De modo que o primeiro pecado do homem foi o pecado de soberba e desobediência. São Tomás acrescenta também o pecado de gula, porque não tinha fome, comeu por quê? Mas veio tudo depois, exatamente deste desejo, sereis deuses. E é exatamente na soberba que está a raiz de todos os pecados dos homens. Tudo parte daí. E é por causa da soberba que nós caímos, e caímos muitas vezes. Até nos pecados da carne, dizem os padres do deserto, os pecados da carne são como que castigos, porque Deus então, por causa da soberba humana, deixa o homem entregue a si mesmo e não dá a graça, e o homem cai no pecado da carne como uma humilhação pelo pecado de soberba. Então, foi exatamente essa é a raiz do pecado. A soberba é uma grande mentira que o homem cria para si, porque nós viemos do nada, Deus nos criou do nada, não somos nada, Deus nos fez do nada, nos deu um corpo, nos deu uma alma imortal, com inteligência para conhecer a verdade, uma vontade livre para amar, buscar o bem e escolher o que é melhor para nós chegarmos a esse bem, ao nosso fim último, que na realidade é o próprio Deus. O homem então se esquece de tudo isso e se coloca como autossuficiente. Então é um mentiroso. A soberba é a grande mentira que o demônio incutiu na humanidade e que nós adotamos, seja com relação a nós mesmos, seja com relação aos outros. Mas como se manifesta a soberba em nós? Como eu disse, é uma grande mentira. Pela soberba nós nos julgamos mais sábios, melhores, com qualidades, exagerando as qualidades nossas, diminuindo os nossos defeitos, ou dizendo que não temos nenhum, ou procurando justificar aqueles defeitos que aparecem em nós como apenas limitações, mas nunca como defeitos. Quando cometemos alguma coisa errada, procuramos sempre dar uma justificativa: eu fiz isso por causa daquilo, ou muitas vezes culpamos até os outros pelos erros que nós fizemos. Quer dizer, nós nunca assumimos a culpa completamente, exatamente porque por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba. Nesse sentimento de autossuficiência, achamos que podemos fazer tudo. E hoje, sobretudo, isso é muito incentivado na natureza humana. As pessoas acham que têm em si toda a solução para todos os seus problemas. Os livros de autoajuda incentivam muito isso, Você tem em si, dentro de você, toda a solução para todos os problemas. Então você tem que superar os seus limites, sabendo que você pode tudo. É uma grande tentação de soberba de acharmos que nós podemos tudo. O soberbo, com relação aos outros, tem solução para tudo, julga todas as pessoas, sua opinião é a única verdadeira, não aceita o diálogo porque ele está sempre certo, sempre tem razão, sempre se coloca acima dos outros, tem solução para todos os problemas, tem lá uma descrição, a dele é a única verdadeira ou a melhor. Por isso é incapaz de ouvir, e quando ouve, muitas vezes nem deixa o outro terminar de falar, porque ele já vai falar primeiro, porque não interessa o que o outro está dizendo, interessa o que ele quer. Por isso, o diálogo com o orgulhoso é difícil, e quando ele é obrigado a escutar, sofre por causa disso, porque ele não se importa com aquilo que o outro fala, com aquilo que o outro quer. Assim age o soberbo e o orgulhoso. Por outro lado, ele não aceita a opinião de ninguém. Às vezes forma pequenos grupos para atrair as pessoas a si, não para ajudar as pessoas, mas para impor a sua opinião como a única verdadeira, criando verdadeiros guetos de acordo com aquilo que ele pensa. Nas redes sociais
é aquele que gosta de denegrir a imagem do outro, muitas vezes sem fundamento algum, mas só pelo prazer de dizer: eu tenho a verdade, eu sei o que é melhor e os outros não. Na relação do soberbo com o seu semelhante, o outro está sempre errado e ele está sempre certo. E quando pega o defeito de alguém, marca de modo muito grotesco e duro. Às vezes pequenos defeitos procura elevar na proporção, e as qualidades dos outros cala-se, ou quando fala denigre, diminui as qualidades dos outros, porque não vê qualidade na realidade e vê só os defeitos, porque se ele visse qualidade atrairia as pessoas para os outros, então vê só os seus defeitos. Exatamente aquilo que fez o fariseu da parábola: eu sou um homem bom. E começou a falar das qualidades próprias para Deus. E Deus apenas tinha que olhar para ele, anotar e dizer: tá bom, tem o prêmio aqui. Na verdade, Deus apenas seria para dar para ele a recompensa, não para julgar, mas para dar para ele a recompensa, porque a sentença ele, a seu respeito, ele já tinha dado. Com relação aos outros, não. Assim faz o soberbo, faz o orgulhoso. Olha os outros só nos seus defeitos e muitas vezes procura filigranas de defeitos, pequeninos defeitos, e eleva à quinta potência, enquanto às vezes um defeito aparece mais do que inúmeras qualidades que o outro tem, porque na verdade ele é que tem qualidades, os outros são toleráveis. Nós somos assim. Nós somos assim. A soberba se manifesta em nós através do nosso sentimento de autossuficiência, também através das nossas mágoas. A mágoa é uma das características da soberba, porque a mágoa é sempre, como dizem os santos padres, fruto do orgulho ferido. Eu acho que eu deveria ser tratado de uma forma e ele me tratou de uma maneira que eu não merecia. Então aquilo fica dentro remoendo. E a mágoa é um veneno que você produz, que só faz mal para você mesmo. Por isso é preciso tirar esse veneno. Quanto sofrimento causa a mágoa, mas a mágoa é sempre fruto do orgulho. E carregar mágoa é característica do orgulhoso. Eu deveria ser tratado de outra forma. Fulano não deveria ter me tratado desse jeito. Eu merecia algo melhor. São frases típicas de uma pessoa orgulhosa, magoada com alguém ou com uma situação. Por isso, o soberbo dificilmente ele agradece. E quando ele agradece, agradece interessado em outros favores, que para eles não são favores, são obrigações. O soberbo não só não agradece, como ele acha que o outro deve fazer aquilo que ele quer. Por isso é um ingrato. E muitas vezes maltrata quem lhe fez bem. E se não faz o bem que ele quer, aí ele guarda a mágoa. E o terceiro efeito, digamos, da soberba é o vitimismo. Se coloca sempre como vítima, o mal compreendido, o maltratado, o perseguido, e procura atrair a atenção dos outros para ele, porque na verdade o orgulhoso faz isso. E o que é pior, este orgulho ou esta soberba se esconde, aí eu pego uma carona com São Bernardo, se esconde numa capa de falsa humildade. Pobre de mim, coitado de mim, como não me veem, como me fazem mal. Então é aquele que se apresenta diante dos outros para atrair a piedade dos outros.
Miserável de mim, como eu sofro, como eu tenho sofrido na vida, como eu já apanhei na vida, como já me maltrataram. Quer dizer, esse tipo de conversa é conversa de alguém que quer atrair para si a piedade dos outros. Coitadinho, coitadinho. Esse vitimismo, que é a característica muitas vezes daqueles que fazem coisas erradas e querem esconder os seus erros, jogando a culpa nos outros e justificando-se a si mesmo, é característica de um soberbo. Coitado de mim, não vejo que outras pessoas fazem tantas coisas ruins, eu fiz só isso aqui, mas tem tantas pessoas que fazem coisa pior. Isso acontece no nosso meio. E quando alguém descobre, você não podia ter feito isso. Sim, mas e fulano, e cicrano, e beltrano, que fazem coisas muito piores do que eu e ninguém faz nada. Isso é típico de um orgulhoso, que desvia a atenção para outros, mas nunca reconhece que ele está errado. Ou se reconhece, outros fazem pior. Então me deixa em paz e me elogie porque eu não fiz pior e vai cuidar dos outros. Ou então deixa tudo como está, porque somos todos pecadores. São atitudes assim mesquinhas e que não resolvem o problema. A soberba é algo tão grande, tão forte no ser humano, e todos nós temos mais ou menos, dependendo da pessoa, esse veneno dentro de nós mesmos. Dizem os padres do deserto que ele tem até na hora da morte, esse veneno, até um santo. Aí eu estou usando as palavras dos padres do deserto, chegou à santidade, não teve nenhum pecado mais, sobretudo o pecado da carne, pessoa de penitência, tal, e quando não tinha nenhum pecado, olha para si mesmo e diz: puxa, como eu sou santo. O demônio fez a armadilha, ele caiu. Como eu sou santo, como eu sou santo. Curamos isso com o quê? Com a humildade. E a humildade, diz Santa Teresa, é a verdade. Não sou nada, não posso nada, não tenho nada que não me tenha sido dado por Deus. E o termômetro que mede a humildade é de como nós somos capazes de suportar as humilhações, as críticas, as escolhas em que nos deixam de lado. Não fui consultado, não me chamaram, não falaram meu nome, fui esquecido, fui criticado, fui maltratado, passaram por mim e não me olharam, falaram algo que eu não fiz, caí. Como é que eu suporto essas humilhações? Aí eu tenho a medida da humildade. Por isso Jesus Cristo fala: quem se exalta será humilhado. E as humilhações sofridas, guardem bem isto, as humilhações sofridas, elas servem para quebrar o nosso orgulho. Por isso, bem-vindas humilhações. E como dói, e só dói por causa do nosso orgulho. Só dói por causa do nosso orgulho. E muitas vezes, quando humilhados, e nós não sabemos suportar, nós procuramos pessoas e nos colocamos como vítimas, para que as pessoas fiquem do nosso lado e contra aquele ou aquela situação que nos humilhou, porque nós somos orgulhosos.
Portanto, como diz São Paulo, né, na Epístola aos Coríntios, eu me glorio na minha fraqueza. Quando ele fala lá das visões que ele teve, né, dos trabalhos, ele faz toda uma relação, né, conta toda a sua vida, né? Depois ele diz: para eu não me soberbecer, porque foi dada uma visão até do céu, mas para eu não me ensoberbecer, foi-me dado um aguilhão na carne, ou um espinho na carne, como alguns traduzem, como um demônio que me esbofeteia. Ninguém sabe o que era isso. Alguns dizem que era uma doença, que era uma tentação, ninguém sabe. Um grande especialista em São Paulo, a gente perguntou uma vez a ele, o maior especialista do mundo em São Paulo, sobre São Paulo. Perguntou para ele: o que foi aquilo? Ele disse: olha, quando eu chegar no céu e me encontrar com São Paulo, vai ser a primeira coisa que eu vou perguntar: o que era aquilo? Porque nem eu sei. Na verdade, a gente sabe que era alguma coisa que o fazia, que o humilhava. Alguns dizem que poderia ser uma epilepsia ou uma tentação da carne, enfim. Mas o fato é que ele diz: eu pedia ao Senhor que me tirasse esse aguilhão, e o Senhor me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza humana que se manifesta o poder da graça e da bondade de Deus. Portanto, São Paulo diz: eu me glorio nas minhas fraquezas, para eu não me ensoberbecer. É isso. Vamos pedir a Nosso Senhor muitas vezes a humildade. Tem uma ejaculatória que a gente fala sempre, né? E que eu aconselho vocês fazerem, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ele é exemplo para nós de humildade, ele se abaixa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Vamos repetir? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Façam isso muitas vezes, todos os dias. Que o Senhor nos dê essa humildade que nós tanto necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.